Acabou a dúvida. Marcelo Aro confirmou nesta quinta-feira que quer concorrer ao governo de Minas e comunicou isso pessoalmente ao governador Matheus Simões. O rompimento tem preço, né? O governo vai exonerar os indicados do grupo de Aro. O secretário de Estado de Governo, Castelar Neto, é o primeiro da lista. Um café com Gabriel Azevedo, do MDB. Você vai entender a tentativa de Simões para ganhar um aliado. E o Cleitinho Azevedo, hein? Sem partido, mas com 35% das intenções de voto, o senador diz que continua candidato. Do outro lado, o PSB mineiro trabalha para não indicar o vice de Patrus Ananias. E o PSOL suspendeu as conversas com Calil. Isso por causa do Aécio Neves. 6 dias até o fim do prazo das convenções. Os bastidores, agora, no Fala Fator. Eu sou Elisângela Colodete, esse aqui é o Fala Fator, o videocast de bastidores da política mineira, toda quinta-feira. Comigo aqui hoje, olha só, estão Lucas Ragazzi, o Gabriel Ronan e também a Ana Mendonça. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje tem pouca notícia, hein? Elis e Ana, Ronan e a todos que estão nos ouvindo. Pouca coisa, né? A gente vai ter que falar de futebol aqui no meio, não vai ter jeito não. Hoje tá quente pelando. Vamos começar com Marcelo Aro, gente, porque ele confirmou nesta quinta-feira, dia 30, que vai disputar o governo de Minas. E ele fez isso olho no olho. O Aro comunicou a decisão ao próprio Matheus Simões, de quem até anteontem seria candidato ao Senado. A reunião formaliza a candidatura e sela o rompimento entre os dois. Essa ruptura já tem consequência dentro do Palácio. O Fator apurou que Simões vai exonerar os indicados ligados ao grupo de Aro. E o primeiro dessa lista é o secretário de Estado de Governo, Castelar Neto. O Lucas acompanhou essa movimentação pela manhã. O que o Aro disse para o Simões? Como é que está essa rusga aí? Pois é, Elis, é um movimento que surpreende, né, o mundo da política, embora as últimas 2 semanas a gente tenha acompanhado certas movimentações, certas falas do próprio Marcelo Aro, de aliados dele, de toda uma movimentação para ocupar um certo vácuo que estava se ameaçando ali com a não candidatura do senador Cleitinho Azevedo, que a gente vai abordar daqui a pouco também no próximo bloco. Essa reunião da manhã dessa quinta-feira, o ex-secretário Marcelo Aro, ele se reúne com o governador Matheus Simões na sede do BDMG, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e ele pontua que estava deixando o governo, estava desembarcando, porque será candidato ao governo de Minas. Ele reuniu ali uma série de partidos que vão dar essa sustentação a essa candidatura. Essa reunião ela já era esperada há alguns dias. O próprio governador Matheus Simões, ele deu uma declaração muito forte para a Rádio Itatiaia na manhã dessa quinta, em que ele demonstra surpresa, ele diz que se trata de uma traição, mais uma na carreira do Marcelo Aro, mas o Matheus Simões ele já esperava esse desembarque do grupo do Marcelo Aro, né? Tudo já estava sendo desenhado. Na semana retrasada, a gente abordou aqui nos últimos episódios do Fala Fator, que o próprio Marcelo Aro estava participando de reuniões em que, primeiro, a Federação PP União levantava a bola da possibilidade de uma candidatura própria, e aí entra o nome do Marcelo Aro, depois o Marcelo ele começa a conversar, articular com o PL, começa a conversar e articular com os republicanos, com o PRD Solidariedade. Então, assim, ele faz uma movimentação para eu topo ser candidato, vocês virão comigo? É um grupo de partidos ali que representam os partidos com maior tempo de televisão, com maior número de prefeitos, com maior número de fundão eleitoral, ou seja, ele lança uma candidatura muito competitiva, com muita estrutura e esvazia de vez a situação do governador Matheus Simões, né, Ana? Exatamente. Eu acho que a gente que acompanha política, a gente tá já acostumado com o jeito que o Aro faz política, né? A gente já sabe que ele é um homem dos bastidores, tá ali sempre comandando. Durante o governo Zema, foi ali um segundo governador, né? Teve muita atenção dentro da Assembleia, muita atenção dentro da Câmara dos Deputados. É um cara muito poderoso. Mas pra quem não acompanha, acha um pouco estranha essa movimentação agora, né? Tipo, quem é esse cara? Da onde ele surgiu?
Por que ele vai ser candidato a governador? E aí eu acho importante a gente dizer também que o Auro é um cara muito poderoso nos bastidores. Além dele ter muita articulação política, ele tem muitas prefeituras. Então, deixar o governo enfraquece demais o Simões, né? Então, colocar eles nessa candidatura mostra também uma estratégia dos partidos de fortalecer uma candidatura que, de fato, é viável e pode até chegar aí até em segundo turno. Ronan, é interessante que a gente acompanhou uma tentativa, diversas tentativas de aproximação do Matheus Simões com a União Brasil e o PP. Né? Eu lembro de matérias assinadas por você, apuradas por você, do Matheus indo a eventos organizados por deputados do União Brasil e do PP, um almoço que ele teve com o ex-secretário Danilo de Castro, que é pai do Rodrigo de Castro, presidente do União Brasil e da federação, né, no estado. E agora a gente tem essa notícia, essa informação que o Marcelo Aro ele decide mesmo romper essa aliança. O que leva o Marcelo a fazer isso? Assim, o que você entende também que a federação topou, né, essa nova candidatura? Eu acho que o que a federação olhou é assim, tinha uma cadeira a ser ocupada por alguém. Inicialmente, essa cadeira seria ocupada pelo Cleitinho Azevedo, pode ser que seja ainda, a gente vai falar disso lá na frente, o senador do Republicanos. Mas, evidentemente, o que o Marcelo Aro viu dentro dessa movimentação? Já que o Cleitinho não mata no peito e fala, olha, eu vou ser o candidato, ele se articulou com esses todos os partidos que a gente falou aqui agora há pouco, entre eles PP e União, dentro da federação que o Marcelo Aro integra, né, atualmente, e ocupou esse espaço que estava vago ali. Agora, o que chama muita atenção foi o esforço que o Matheus Simões fez nesse período de pré-campanha para se aproximar desses deputados do União Brasil e do PP, né? A gente lembra lá atrás que ele chegou aí ao sul de Minas para visitar o Rafael Simões, que era uma das pontas ali que ainda estavam resistentes, né, a uma caminhada com Matheus Simões. E agora tem até um pouco da influência disso no restante do governo do Matheus, né? A gente estava apurando hoje, Lucas, Ana, Elise e ouvinte, um pouquinho antes aqui do Fala Fator, que pode ter algum tipo de reflexo dentro da base de governo, dentro da Assembleia, né? Dá tempo? Tem alguma consequência? Assim, já está no segundo semestre, agora todo mundo em campanha, assim, o que é uma base de governo agora na Assembleia, assim? Esse era o ponto que eu ia ressaltar, né? A gente tem que pensar que, por exemplo, é claro que agora a gente tem pouquíssima coisa para ser votada até o final do ano, mas nós temos ainda o orçamento, por exemplo, que hoje a comissão orçamentária está na mão do pai do Marcelo Aro, né? Deputado Zé Guilherme, do PP. Então, a gente ainda não tem uma definição se esses deputados, são 13 deputados, né, vão deixar a base de governo ou não, mas é um movimento para a gente ficar de olho aí nos próximos capítulos. E dentro da Assembleia também tem um segundo movimento, né? O Aro era responsável pela conversa direta com os deputados, então ele também perde esse diálogo. Matheus Simões nunca foi um cara que sentou com os deputados, nunca sentou para conversar. Romeu Zema também deixava isso bastante na mão do Aro, então ele também perde essa questão da conversa mesmo. Hoje eu estava conversando com um deputado federal do PP que disse, eu nunca nem sentei com o Matheus Simões, eu nunca sentei com o governador, eu só conversava com o Aro. Então não faz assim, ele acaba perdendo também o cara dele que fazia essa ponte com os deputados. Vai prejudicar. Agora a gente fica acompanhando como que vai ser a retaliação do Matheus Simões a esse movimento do Marcelo Aro e ao grupo dele também. É a tesourada aí, né? Que a gente já vem falou. A tesourada, pelo que eu conversei com algumas pessoas, olha que interessante, o governo, ele desde o início dessa semana, ele já vinha contabilizando, levantando quem são e quantos são as pessoas com cargos no governo, na estrutura toda do executivo de Minas Gerais, que são indicações do grupo político do Marcelo Aro. O número que o governo de Minas chegou é por volta de 100 nomes, 100 pessoas. Na reunião do Marcelo Aro com o Matheus Simões, também participou o Castelar Neto, secretário de governo ligado ao Marcelo Aro, que está deixando o cargo dele. O Castelar, ele ficou com a responsabilidade, eles fizeram um acordo ali, de entregar também uma lista, um documento com a lista total, a relação total de nomes ali. Há uma expectativa que esse número seja até maior, mais de 100, porque o governo pretende também exonerar aquelas pessoas
que são indicadas e ligadas a grupos políticos que estão acompanhando o Marcelo Aro nessa candidatura. Então, assim, pode não ficar só a exoneração direta ali ao grupo do Marcelo Aro. Deve entrar também na equação pessoas indicadas por esses outros partidos que vão acompanhar o Marcelo Aro nessa nova candidatura, Ana. O Castelar é o nome do Aro dentro do governo hoje em dia, né? Ele geralmente é o cara que assume quando o Aro não pode fazer, né? Então, ele participou da reunião, deve apontar também. E eu acho importante a gente dizer também que o Aro, ele governava ali, fazia o papel de segundo governador, tinha muitos cargos dentro do governo, mas também o Aro construiu um grupo político muito grande durante os últimos anos. Ele tinha deputados na sua alçada, ele tinha a famosa família Aro, né? Então, esses deputados também têm indicações e provavelmente esses também serão exonerados. Eu acho muito interessante, só fazendo um throwback, né? Um retorno a 2022, o Marcelo Aro, ele rompe com o Alexandre Calil em 2021 e passa a integrar, ele se aproxima do Romeu Zema, passa a integrar o governo, primeiro ali com um cargo fora do secretariado, depois se torna secretário de Casa Civil para atuar, e depois se torna secretário de governo, ganha cada vez mais confiança, e chega um momento em 2022, antes do início da campanha, em que o Marcelo Aro ele é escolhido por um grupo político, também envolvendo alguns empresários, grandes empresários, em que se define: o Marcelo Aro será o vice do Romeu Zema. E o Matheus Simões, que naquela altura era o principal secretário de Estado do primeiro governo do Romeu Zema, ele já havia definido com o Partido Novo que ele seria o vice do Romeu Zema. Então, há um certo enfrentamento entre o Matheus e o Marcelo Aro. O Matheus, ele acaba dizendo: olha, eu respeito a opinião de vocês, mas vamos levar isso para a convenção do Partido Novo. Lógico, o Matheus tem muito mais influência na época, hoje também, no Partido Novo do que o Marcelo Aro. O Novo aprova o Matheus Simões como o vice do Romeu Zema, e isso obriga o Aro, em 2022, a ir para a disputa ao Senado, em que ele é derrotado pelo senador Cleitinho, numa disputa também com o ministro Alexandre Silveira. O quanto que isso, Ronan, será que não reverbera hoje, né? Assim, o Marcelo Aro, ele tinha um certo acordo para ser o vice do Romeu Zema, e depois o Matheus Simões acaba também ocupando a vice. O Marcelo, ele fala muito que o Matheus não se esforçou agora para retirar o Carlos Viana da chapa ao Senado. A gente já abordou muito isso. Você acha que essa rusga de 22 tem influência também? Ah, com certeza, né? Acho que em política as pessoas não esquecem o dia de ontem, né? Sempre que a gente tem um momento como esse, um momento de pré-campanha, né? Que temos muitas decisões ainda ainda na mesa, né? No tabuleiro ali. Essas questões, claro, pesam bastante nesse cenário. Respinga, né? De um jeito ou de outro. Agora, antes mesmo de o Aro formalizar o rompimento, Simões já se movimentava ali em busca, né, de um aliado, um novo aliado. Hoje de manhã, o governador, inclusive, tomou café com o Gabriel Azevedo, do MDB, numa padaria da região Centro-Sul aqui de Belo Horizonte. O Gabriel também é pré-candidato ao governo. E só depois desse encontro aí é que o Simões se reuniu, então, com o Marcelo Aro. A movimentação tem um detalhe muito importante. O Gabriel Azevedo e o Marcelo Aro estão rompidos desde 2023. Ô, Gabriel, agora a pergunta vai para você, né? Você já estava falando, Simões perde a federação e na mesma manhã se aproxima do MDB. Que confusão é essa? É uma movimentação até bastante interessante, porque a gente sabe que o Matheus Simões saiu muito enfraquecido dessa equação, né? Caso realmente Marcelo Aro seja candidato. Porque hoje, praticamente, ele tem o PSD, o partido onde ele já está, né? O Novo e o Democracia Cristã, que é um partido nanico ali, né? Então, a tentativa dele trazer o MDB é justamente para ter um pouquinho mais de tempo de TV e um pouquinho mais de acesso a fundo eleitoral. Só que, no meio disso tudo, a gente tem, evidentemente, o Gabriel Azevedo, pré-candidato do MDB ao governo, e ex-colega do Matheus Simões na Câmara de BH, né, lá atrás. Então, mais ou menos agora, eles têm um inimigo em comum, né, que é o Marcelo Aro, assim. A gente tem que lembrar que o Gabriel Azevedo foi presidente da Câmara de BH na época, né, numa negociação que envolveu diretamente o Aro
Depois eles romperam lá, o Gabriel quase perdeu o mandato no processo de impeachment dentro da Câmara. Então tem essa rusga já histórica entre os dois. É um movimento esperado do Matheus, vamos ver se ele vai surtir efeito daqui pra frente. Para além, né, Roland, também, na época que o Gabriel sofreu o processo todo de impeachment, o Matheus Simões estava muito presente na Câmara Municipal de Belo Horizonte e ele articulou contra o Gabriel. Então, acho importante a gente citar isso também. Na época, ele estava do lado do Aro e fez esse movimento contra o Gabriel e agora se aproxima do Gabriel novamente para tentar combater aquele que era seu aliado ali na época, né? Então, tem essa contradição também. Ô, gente, só uma brincadeira antes sobre essa apuração desse café. Repórter tem que ter sorte também, sabe? O que rolou? Agora, nessa quinta-feira de manhã, eu tava pela Savassi, fui resolver outras coisas. Tô passando em frente à padaria Bonomi. Tô vendo ali uma movimentação de polícia, parecia alguma coisa séria. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Roubaram a Bonomi, né? Entrei lá. E me deparei com a cena, o Gabriel reunido com o Matheus Simões. Até eu pensei em ir cumprimentar e falar, mas eu pensei, depois vai gerar um constrangimento, vai virar... Eu fiquei observando de longe e depois saí. Vou mandar uma mensagem para os dois e entender depois o que aconteceu. Curiosidade, eles te viram? Não me viram. Uma Eles estavam curiosidade lá também, no o Gabriel fundo, faz bastante reunião ali. Ele já fez reunião com a Marília Campos, Luiz Tibé. A Bonomi é muito boa, né? Ele gosta ali daquela região para fazer eles têm conversa política. Um croque monsieur, lá, é assim que fala, assim, que é uma delícia. A Bonomi é muito boa, né? É meio caro, né? Não estamos fazendo aqui merchan, poderia ser. Poderia, pode ser uma permuta, né? Sim, quem sabe. Manda pra gente aqui, ó, no Radar. No próximo episódio, cada um tá com um alimento ali do menu da Bonomi. Pode ser, uma boa. Pode ser, um croissantzinho. Brincadeira à parte, é lógico que é uma movimentação. E são dois pontos importantes. O MDB, interlocutores, dirigentes, negam que esse encontro de hoje, dessa quinta-feira, entre Matheus e Gabriel, tenha se tratado ali de uma negociação, de uma articulação sobre apoio eleitoral. Se fala muito que foi uma conversa só de dois amigos, duas pessoas que se gostam, em que se falavam sobre a situação eleitoral, sobre essa expectativa, abre aspas, de traição, que eles usaram essa palavra, do Marcelo Aro com o Matheus, e não se tratou sobre uma negociação. Mas é lógico que a gente vem acompanhando, há cerca de 2 semanas, o próprio Matheus Simões, ele foi a São Paulo, ele se reuniu com o ex-presidente Michel Temer, que é um cacique do MDB, se reuniu com o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, deputado federal por São Paulo, para ver, e aí, existe alguma chance do MDB caminhar comigo? Como é que está a situação com o Gabriel e tudo? E desde então, a gente não tem notícia de que alguma coisa avançou. O Gabriel manteve a pré-candidatura dele a governador, ainda mantém, né? Hoje, a gente está gravando aqui na quinta-feira à tarde, o Gabriel é pré-candidato pelo MDB. Não teve avanço nisso, mas é lógico que existe uma certa expectativa, uma tentativa do governador Matheus Simões em atrair o MDB para caminhar com ele nessa campanha. E como o Ronan falou, o MDB é um partido que, assim, eu acho que não supre a falta da Federação PP União ou do PL no apoio ao Matheus, mas ainda é um partido que agrega muito tempo de TV, muito fundão eleitoral e muita prefeitura pelo interior, né? Muita força política, muita musculatura política, que é algo que o Matheus vai precisar. O Partido Novo agrega muito pouco, né? Vamos colocar aí que a contribuição do Partido Novo, ela obviamente, em doação eleitoral financeira. O Novo é recheado ali de empresários interessados em participar do processo eleitoral. E também na figura do ex-governador Romeu Zema, né? Pré-candidato à presidência da República, de certa forma tem atrapalhado um pouco o Matheus Simões nessas articulações por alianças, mas é uma figura que com certeza estará aí muito presente na campanha do Matheus Simões. E o Zema ainda é uma figura muito popular em Minas Gerais. Então, assim, é um apoio que com certeza deve agregar muito ao Matheus na campanha, né? Mas ele, de acordo com as pesquisas aí, entre 6% e 7% das intenções de voto, né? O Matheus, né? Exato. O Matheus, ele ainda sofre... Pesquisa Quest, né? Da pesquisa Quest. Hoje, nessa quinta-feira, saiu também uma Real Big Time Data, a primeira com o nome do Marcelo Aro na disputa também entre os cotados. O Matheus, ele tem uma questão muito séria, que é o desconhecimento do nome dele da população. Pois é. É a mesma questão do Gabriel, né, Ragazzi? Mesma questão do Gabriel, e a mesma questão, assim, a gente já comentou isso no Fala Fator,
que o Fuad Noman enfrentou em Belo Horizonte em 2024. A aposta do PSD é que o Matheus só vai se tornar conhecido durante a campanha mesmo. Sim. Na televisão, quando o eleitor, a população em geral, passar a prestar mais atenção. Por isso era tão importante também o tempo de televisão, né, Ragazzi? Com certeza. Porque ele tendo esse tempo de televisão, ele poderia se apresentar para o eleitor, falar, sou governador, fiz isso, estava do lado do governador, fiz esse tipo de obra. E agora, perdendo esse tempo de televisão, ele também perde essa chance de poder se apresentar, né? E ter essa questão também da atenção do eleitor, né? Assim... Agora que acabou a Copa do Mundo, aos poucos as pessoas vão começar a se ligar, pô, tem eleição esse ano. Aí mais pra frente, quem que é o candidato? Eu vou votar no Bolsonaro pra governador, né? Assim, as pessoas começam a se antenar mais só mais pra frente. A aposta do PSD é que o Matheus só cresça mesmo ao longo da campanha. Enquanto o Marcelo Aro estava lá, essa história estava toda acontecendo, né? Ele confirmava a candidatura dele, o Cleitinho Azevedo tentava provar que a dele ainda tá de pé também. Eu quero começar dizendo que eu sou candidato a governador. Foi assim que o líder das pesquisas abriu uma coletiva na noite de ontem, quarta-feira, dia 29, em Divinópolis. Ao lado dele estava o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, apresentado agora como candidato a vice. O problema é que horas antes disso, o próprio partido do Cleitinho tinha dito exatamente o contrário. Era 10h36 da manhã e o Republicanos divulgou uma nota afirmando que a candidatura nunca foi assumida por quem deveria liderá-la. E agora a pergunta vai para a Ana, né? O partido diz que o Cleitinho nunca bateu o martelo. E ele afirmou que não, que ele falou assim, ele disse ontem na coletiva, né, que mandou mensagem, que tinha dito que ia ser candidato sim, mas que não pôde tornar isso público. O que você acompanhou de perto? Ontem foi um dia bem divertido pra gente que é jornalista, porque teve muita emoção, né? De manhã tava uma coisa, de tarde era outra, de noite teve coletiva, mas isso tudo começou lá no sábado, quando teve a convenção dos republicanos e o Cleitinho não esteve presente. Ele alegou que não estava presente por conta do luto do irmão, que ele tinha acabado de enterrá-lo. Tinha uma semana que tinha acontecido a morte do irmão do Cleitinho, que faleceu por conta de câncer. É um trauma dentro da família do Cleitinho. Ele já perdeu o pai também por câncer, e tios e primos. Então, foi uma morte muito dolorida ali, ainda mais porque o Gleidson Azevedo, irmão do Cleitinho, chegou a doar a medula pro irmão e, enfim, a medula não pegou. Uma situação muito complicada, de fato, e que deixou o senador muito abalado. Então, ele alegou isso e falou que não esteve presente na convenção por causa disso. Mas deixou claro que no domingo conversou com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e que afirmou que seria candidato. Na segunda-feira, a gente já acordou conversando com Eduardo Azevedo, que é deputado estadual e também irmão do Cleitinho, e ele afirmou pra gente do Fator que tinha conversado com o irmão no domingo, e que o Cleitinho tinha batido o martelo, que ele ia ser candidato. E logo depois teve a convenção do PL e o Eduardo Azevedo falou novamente com os jornalistas ali presentes que confirmava a declaração que ele tinha dado pro Fator, que de fato o Cleitinho ia ser candidato. Então, teve todo esse coletiva de imprensa. Na quarta-feira, era quarta ou quinta? Quarta-feira, a gente foi surpreendido com a nota do Euclides Petersen, que é um cara muito próximo do Cleitinho. Pois é. E eu acredito que essa surpresa que veio para nós jornalistas também aconteceu ali no núcleo da família Azevedo, que não esperava essa nota. Então, eles foram surpreendidos e tiveram que recalcular a rota muito rápido. A gente acompanhou durante a tarde o movimento do Cleitinho e do Luiz Eduardo Falcão, que é o vice da chapa, para tentar ali emplacar uma conversa com os republicanos, tentar resolver a situação, mostrar que o Cleitinho era de fato candidato, mas isso acabou não ocorrendo. O Marcos Pereira ali, que é o presidente do Republicanos, ficou meio assim relutante para recebê-los, acabou que não conseguiu, e à noite chegamos vendo aquela coletiva de imprensa, que foi um show à parte. Foi. Eu tenho que dizer aqui que foi maravilhoso ali, pra gente que acompanha política, aquilo foi maravilhoso. O Cleitinho incrível. É um showman, né? Ele é um influencer ao mesmo tempo que é uma grande presença de palco, é um grande
frasista, Ele sabe um fazer grande isso muito personagem, bem, né? E reuniu ali também aliados muito próximos. Então a gente viu ali um amigo do Cleitinho do PL, o Vili dos Santos, que é vereador aqui de Belo Horizonte. Também tinha o Júnior Amaral, que é deputado federal, esses do PL. O irmão gêmeo do Cleitinho estava ali do lado, além do Falcão, também do Eduardo Azevedo. Então a gente viu ali um grupo político que é muito ligado ao Cleitinho, apoiando ele naquele sentido e mostrando a força que eles têm ali naquele momento. Então, o que me chama atenção é a narrativa, né? O Cleitinho sempre foi antissistema, sempre declarou que não gostava de lados e adotou exatamente isso. Em vez de fazer uma coletiva em Brasília, escolheu uma pracinha em Divinópolis para poder falar com seus eleitores. Em vez de fazer uma coisa chique, uma reunião com republicanos, lançar sua candidatura de uma forma que a gente já está acostumado aí que outros candidatos fez uma coletiva de imprensa acusando os seus aliados, os seus colegas de partido de canalhas. Então, a narrativa ali é muito bem montada e mostra exatamente esse lado antissistema do senador, eu acho interessante, só ao longo da apuração, depois dessa coletiva, conversando com muitos interlocutores políticos, deputados, e todo mundo com uma certa dúvida. Gente, isso é combinado? Isso é um grande teatro? É isso que eu ia falar. Tem muita gente dizendo isso, né? Isso é um storytelling, é claro que já está combinado. Eu acho que o Marcelo Aro não daria esses passos que ele deu essa semana sem a certeza de que o Republicanos estará com ele e o Cleitinho não vai ser candidato. Concordo. Eu acho que ele só começou essa movimentação depois de conversar com o próprio Cleitinho há cerca de 2 semanas. Então, assim, eu acredito que vai ter essa reunião, tá tendo, né? A gente tem essa confirmação, tá acontecendo essa reunião. Agora é quinta-feira à tarde, para você que está nos ouvindo aí no domingo pós-almoço. Mas tá tendo... 4h05 da Isso. tarde. Tá tendo agora essa reunião do Marcos Pereira com o Cleitinho e o Falcão. A gente tinha ouvido com algumas fontes que o Marcos Pereira hoje, nessa quinta-feira, ele ia receber o Cleitinho e o Falcão e ia confirmar novamente que, olha, a gente não tinha solidez. A Francine fez uma reportagem muito boa hoje, quinta-feira, sobre os motivos, né, que não levaram republicanos a confiar no Cleitinho. Existia até um medo, um temor do republicanos de que o Cleitinho fosse candidato, confirmasse a candidatura, começasse a campanha e ele desistisse no meio da campanha por motivos pessoais ou alguma coisa. Assim, existia esse nível de desconfiança. Ou deixasse os republicanos depois que fosse eleito também, Exato, né? Assim, existia ali um certo sentimento. Então, houve toda uma construção e algo também que me chama a atenção é a presença do próprio Euclides Petersen, presidente estadual do Republicanos. Ele sempre esteve muito próximo ao Cleitinho nesses meses todos. Deram uma afastada por conta daquela operação sem desconto do INSS, ele chegou a ser indiciado, foi alvo de uma operação. Deu uma distanciada, sumiu um pouco das imagens, dos vídeos e fotos com o Cleitinho, mas agora o Euclides ele ressurge fazendo muita articulação com o Marcelo Aro, pela candidatura do Marcelo Aro. É cotado, e isso é uma informação também, o Euclides talvez possa pintar como candidato ao Senado na chapa do Marcelo Aro, ao lado do Domingos Sávio, do PL. É uma construção que está sendo feita ainda, está sendo uma discussão, mas assim, como é possível o Euclides, que era tão próximo com o Cleitinho, a gente soube que no sábado passado, no dia da convenção do Republicanos, o Falcão e o Euclides, eles deixaram a convenção do Republicanos e foram até Divinópolis se reunir com o Cleitinho. Então, assim, são pistas, são coisas também que me deixam naquela sensação, será que é para valer essa aí? Será que não é uma revolta do Cleitinho também de colocar, olha, eu não desisti, o partido é que não me deixou ser candidato. E colocando mais uma pimentinha ainda, será que não existe uma chance daqui a alguns dias o Cleitinho vai brigar com o partido, com os republicanos, o partido não deixou o meu projeto avançar e tudo, mas daqui a uma semana, daqui a uns 10 dias antes do prazo final de registro de candidatura, a gente não vê um irmão do Cleitinho como vice do Marcelo Aro? Isso começou a pipocar também, eu ouvi de algumas pessoas, principalmente a figura, não do Gleidson, mas do outro irmão, o Eduardo Azevedo, deputado estadual, que está filiado no PL. Então, assim, também não teria nenhum tipo assim, então eu vou... já que não dá para contar com republicanos, vou com o meu irmão que está no PL, vai ser vice do Marcelo, e aí o Marcelo também agrega ali o PL e o Cleitinho. Então, assim... Nossa, será? Vai ser um Game of Thrones, né? Assim, vai ser uma coisa meio
Mas tá em aberto. Hoje também o Gleison Azevedo gravou um vídeo também dizendo que retiraria a candidatura dele caso o Cleitinho não fosse candidato. E também, paralelamente, tem esse movimento aí também dos aliados do Cleitinho. Isso mata de vez a chapa do Republicanos a deputado, né? Que Exato. tem entre os nomes Eduardo Cunha, como a gente já bem registrou. E o Gleison é a grande aposta ali, né, para a Câmara de puxar voto, dos Deputados. Então também ameaça aí essa puxada para o Congresso. Tá sobrando candidato, né? Para pouca vaga? Eu acho que tem até muita vaga para pouco candidato. Muita vaga pra pouco candidato. A gente vai... eu não sei se é a próxima pauta, mas a gente vai tratar do Patrus. O caso é o contrário. Exatamente. No campo da esquerda, né? Do outro lado do tabuleiro, a situação é essa, né, gente? É diferente. Sobra vaga de vice e falta candidato. O Fator apurou hoje de manhã que o PSB mineiro tá pertinho de conseguir o que queria, que é não indicar o vice de Patrus Ananias, que é candidato do PT ao governo. O PSB deve ficar só com a vaga ao Senado com o Jarbas Soares Júnior, em dobradinha ali com a Marília Campos. O acordo foi praticamente fechado ontem, quarta-feira, dia 29, durante a Convenção Nacional do PSB em Brasília. Por que o PSB não abre mão, Por que o PSB abre mão da vaga de vice no segundo maior colégio eleitoral do país? O que está rolando? Elise, é uma questão do partido aqui no diretório estadual do PSB. O PSB, ele formou uma chapa de candidatos meio que de última hora, por conta também de divergências em outros partidos. Veio muita gente do Cidadania, que estava filiada lá, estava organizando um projeto político no Cidadania. O Cidadania enfrentou uma crise interna nacional, tanto que não vai ter nenhum candidato a deputado esse ano, e vários desses nomes foram para o PSB disputar uma vaga, principalmente a Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. O problema é, uma parte grande desses candidatos, e eles integram ali o que está sendo chamado agora como chapa municipalista, porque são candidatos todos ex-prefeitos de cidades grandes no interior. E é uma chapa que o PSB estima que vai ter ali, todos somados, de 450 mil a 600 mil votos. É uma quantia de votos, uma quantidade suficiente para eleger 2 a 3 cadeiras de deputado federal. Então, assim, o PSB não abre mão, né, de respeitar a vontade dessa chapa municipalista, ao mesmo tempo que tenta se equilibrar com os aliados, né, com o próprio Patrus Ananias, com o PT. Só que essa chapa municipalista, esses candidatos a deputado, eles não querem ser associados ao PT. Né? Eles acreditam que a base eleitoral deles não é uma base de esquerda, não é uma base ali tão simpática ao PT, mesmo com o Patrus Ananias, com o Lula. Então, assim, eles colocaram essa condição: olha, se for vice do Patrus, a gente está fora, a gente não vai ser candidato. E isso quebraria um pouco as pernas dos planos ali do PSB. Pelo que a gente apurou, pelo acordo que está sendo desenhado, deu certo essa pressão. Parece que o PSB não vai mesmo indicar a vice do Patrus Ananias e deve ficar com essa vaga ao Senado do Jarbas Soares Júnior, que era a vontade do Jarbas mesmo também. Ele queria disputar o Senado. Não, a gente tem que lembrar que essa vontade do PSB ter a vice era mais uma demanda da Executiva Nacional, né, numa negociação diretamente com o PT. A gente tem que lembrar que devemos ter novamente uma dobradinha nacional entre Lula e Geraldo Alckmin, PT e PSB novamente. Então havia essa vontade, sobretudo pelo nome do Josué Alencar, né, que não é um quadro muito conhecido dentro do campo político, mas ele é filho, né, do ex-vice-presidente, né, o José Alencar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no que o Lucas estava falando, e aqui já é mais no campo da análise, é como o PSB sonha alto, né, nessa questão da chapa municipalista, né? Conquistar 2, 3 cadeiras no cenário atual é até um volume grande, né? Que o partido hoje só tem o Stefano Aguiar, né? Eu estava dando uma olhada aqui, conferindo justamente isso, porque na janela partidária acaba que muita gente vai mudando de partido. Só o Stefano Aguiar, na bancada mineira, que não foi eleito pelo PSB, né? Foi eleito pelo PSD, se eu não me engano. Então, assim, agora, eleição a gente sempre sabe. Isso, né? Na bancada federal, na bancada federal, certo, né? Na estadual, se eu não me engano, temos Noraldino Júnior e
mais 1 ou 2, mas não foge muito desse número, assim. Não, eu acho que é isso mesmo, até porque existe uma diferença entre o PSB nacional e o PSB estadual, né? O PSB nacional tem uma vertente mais ligada ao presidente Lula, que é muito ligada ali também à ideia do ex-prefeito de Recife, João Campos, que vem discutindo e dando ordens dentro do partido que implicam, obviamente, aqui em Minas Gerais, e acabam abalando ali também a presidência do PSB aqui no estado. Então, nem sempre o que o PSB em Minas pensa é o mesmo que o João Campos quer. Então, a gente vê essa briga também de ideologias dentro do próprio partido, né? Agora, essa chapa tá engraçada, né? Ninguém queria ser o candidato a governador do lado do PT, tiveram que resgatar o Patrus ali, inventaram de última hora, o Patrus mesmo não queria, mas topou, beleza. Agora ninguém quer ser vice. Ninguém quer ser É uma chapa muito engraçada, ninguém quer participar. Não, impressionante. Não, e ao mesmo tempo a questão do Senado, né, que no caso da direita ninguém quer a segunda vaga, né, aparentemente. Agora parece que no campo da esquerda parece que a Áurea Carolina que pode acabar sobrando, né, nessa conjuntura. Né? É uma questão, a gente vai até abordar a questão do PSOL daqui a pouco. Na próxima pauta, mas a Marília Campos não quer, né? A Áurea Campos com ela. Inclusive, a gente fez essa matéria no Fator, que a preferência da Marília Campos era exatamente fechar com o Jarbas para poder não repetir o que aconteceu lá em 2018 com a Dilma Rousseff. Na época, a Dilma foi candidata junto com um outro nome do PT e não conseguiu a cadeira, não conseguiu eleger. E o temor ali da Marília era exatamente esse, né? Ficar ali muito no campo petista e acabar perdendo votos que a gente sabe que a Marília tem, tanto da direita também no interior. Já vamos entrar, então, né, na história do PSOL. E o PSOL suspendeu as conversas com o Alexandre Calil e o motivo... Aécio Neves. As direções nacionais de PDT e PSDB encaminharam um acordo em que os tucanos indicariam o vice de Calil e o PSDB cogita lançar Aécio ao Senado. A decisão pode rachar a própria federação entre PSOL e Rede. Ô, Gabriel, explica esse tumulto pra gente. Essa é uma questão muito interessante, porque PSOL e Rede, a gente tem que lembrar, estão federados, então eles caminham juntos na eleição. Aqui em Minas Gerais, a Rede tem a prevalência, né, ali dos rumos da federação. Claro que, evidentemente, nos bastidores, os partidos dizem muito que, olha, essa decisão será conjunta, né? Dentro desse contexto, o que o PSOL disse nos bastidores? Olha, se o Aécio Neves for caminhar com o Calil, a gente está fora dessa mesa, a gente não vai caminhar junto com o ex-prefeito de BH. Só que a gente tem a Rede mais próxima do PSDB, do Alexandre Calil nesse contexto, né? A gente tem que lembrar que a Rede tem hoje como porta-voz nacional e também muito influente dentro do partido o Paulo Lamaque, né, que é ex-vice-prefeito do Calil, na gestão do Calil em BH. Então, o Paulo Lamaque, pelo que a gente pôde apurar, ele tem uma aproximação, uma vontade de caminhar com o Calil. Dentro da Rede também, há um entendimento que o nome do Calil é mais competitivo do que o nome do Patrus Ananias no momento. E aí o cálculo é o seguinte, além do Alexandre Calil ter uma gestão já dentro do executivo um pouco mais recente, até bastante mais recente que a do Patrus, né, lá nos anos 90, o Calil, ele tem ele é mais veemente no ponto de vista discursivo, né? Então a gente sabe que vai ser uma eleição que, como todas, o debate é muito importante e o cálculo da Rede é que o Calil, em debates, ele pode performar melhor para o eleitorado do que o Patrus Ananias. Então esse é um cálculo importante também aí para tomar essa decisão no final. A figura do Aécio Neves é interessante, ele sempre pontua muito bem quando colocado como candidato ao Senado nas pesquisas. Eu fico muito curioso, eu acho que ele não vai ser candidato ao Senado, acredito que ele, pelo que a gente apurou, até conversei com pessoas do PSDB, eles devem seguir mesmo com o Calil, mas o Aécio talvez não seja candidato, tá recuando um pouco da ideia, tá achando... que vai ser muito trabalho para pouco resultado, assim, o PSDB deve focar mais na reeleição do Paulo Abiakel, na eleição a deputado federal do João Leite, o João Leite, ex-deputado estadual, ex-goleiro do Galo, ele dessa vez vai ser candidato a deputado federal, e é uma aposta grande do PSDB, porque ele deve herdar boa parte da base nas cidades ali, nos redutos eleitorais do Aécio.
e um foco muito grande também na eleição para a Assembleia. O PSDB quer aumentar o tamanho da bancada na Assembleia, está indo pela primeira vez disputar a nível estadual um dos principais dirigentes do PSDB em Minas, o Luiz de D'Angelo, é uma grande aposta do PSDB, além do Leonídio Bolsas, que já é deputado, e a Maria Clara Marra, deputada estadual também, primeira-dama da Assembleia, namorada do presidente da Assembleia, Tadeuzinho. Mas é interessante isso, porque o Calil está diante de uma escolha difícil, né? O PSDB é um partido muito grande ainda, muito relevante e que agrega. O Calil hoje está sozinho, só com o PDT. O PSDB chega com... No mesmo caso do Matheus procurando o MDB, o PSDB chega agregando muito ao Calil com tempo de TV, estrutura, prefeitos. É claro que vem com essa mácula também que uma boa parte do eleitorado tem certa restrição ao nome do Aécio. O Aécio, mesmo não sendo candidato ao Senado... e talvez ele seja coordenador da campanha do Calil, eu não sei como é que vai ser essa participação, não sei se o Aécio, o quanto ele vai aparecer nas imagens com o Calil, mas talvez não seja uma figura que o eleitor do Calil vá simpatizar tanto. E ainda com essa problemática que o Gabriel Ronan trouxe aqui também, que ele está afastando as negociações que já estavam até avançadas, né, com o PSOL e Rede, e que poderia ser uma solução para o PSOL também, para abrigar a candidatura da Áurea Carolina ao Senado. Ficou difícil para todo mundo. E talvez. Tem essa questão que o Aécio pode trazer uma rejeição ainda maior ao nome do Calil, né? A pesquisa da Quest nessa semana indicou que o Calil é o candidato, o pré-candidato mais rejeitado pelo eleitorado. 39% dos eleitores dizem que jamais votariam em Alexandre Calil. Então, talvez o nome do Aécio, nesse sentido, uma composição com o PSDB, poderia ter um custo ainda maior nesse sentido. Mas pelas conversas que eu ando tendo com os membros do PSDB, não existe essa possibilidade tanto de ligar a figura do Aécio Neves com o Calil. Seria uma coisa mais de bastidor, até porque o Aécio Neves tem a vontade de reconstruir, né, o PSDB, então ele estaria até saindo da Câmara dos Deputados nessa função, né, de construir uma fonte ali partidária. A campanha do Calil com certeza não vai fazer isso, mas a campanha, o Patrus Ananias vai disputar um eleitor ali mais à esquerda com o Calil, né, que lembra. Acho que a figura do Aécio vai ser muito lembrada nesse sentido. Nesse sentido, obviamente, né? Não, eu falo no sentido partidário ali, da conjunção do PSDB com o PDT, acredito que não haja essa ligação, né? E tal momento propício para fazer o quê? Apostas, né? Vamos lá, vamos pro giro. Giro dos próximos capítulos. Nossa, bola de cristal. Bola de cristal, porque agora tá pegando fogo e a gente quer saber o que vocês acham, gente. Bem no meio do furacão, né? Olha, gente, tem muita gente falando que o Cleitinho não vai sair candidato. Eu acho que, de fato, o Marcelo Aro é o maior nome aí que vai ser cotado. Então, eu vou chutar dessa vez, diferente do que eu tinha falado antes, que o Marcelo Aro vai ser o candidato da direita pro governo de Minas. Eu acredito que o Marcelo também vai unificar esses partidos mais à direita, vai ser vai disputar esse eleitor de direita com o próprio Matheus, né? Talvez o Matheus vai se ancorar ali, ficar muito ligado à figura do Romeu Zema. Acho que o MDB vai acompanhar o Matheus, eu tenho feito essa aposta, acho bem possível, acho que o Gabriel pode não ser candidato. Acho que o PSOL vai ser obrigado a lançar uma chapa própria, tô começando a suspeitar disso, para manter a Áurea, para né? manter a Áurea Carolina disputando o Senado e não ter ali que figurar na mesma composição com o PSDB, e mantenho, né? Assim, o Cleitinho, acho, não vai ser candidato, vai ficar aí participando da eleição, mais como um agitador mesmo e apoiador nas redes. Você também acha, Gabriel? O meu palpite sobre o Cleitinho, eu também acho que ele não vai ser candidato, mas o meu palpite principal é que o vice do Patrus sairá do próprio PT. Que a gente vai ter uma construção parecida com o que aconteceu com o Patrus, né, para governo, que ninguém vai querer, no final das contas, algum soldado, entre aspas, ali novamente, do partido. né? Gente, e o PV e o PCdoB, os outros integrantes dessa federação, não existem mais? Cadê alguém para pegar essa vice? O PV tava mais querendo fugir e ir para uma candidatura mais ao centro, né? Então, eu acho difícil ali também eles aceitarem. Eu também não vejo esse cenário. Todo mundo escapando, né, gente? Bom, tô doida para chegar semana que vem já, pra gente saber o que vai acontecer, né? Eu também, tô curiosa. Ô,
pessoal, obrigada. Chegamos ao fim aqui de mais um episódio, né? Valeu, Elis. Valeu a todos que acompanharam até o final. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Obrigada, Ana, Gabriel. Bom demais, gente. É sempre muito bom conversar com vocês aqui. Valeu demais. Obrigada, gente. Amo estar aqui com vocês. É isso. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui, né? Na próxima quinta-feira tem mais Fala Fator. Vem com a gente aguarda você, tá bom? Até lá.